Muitas mulheres acham que os esteroides anabolizantes vão ajudar a queima de gordura. E aqui a gente pode fazer uma problemática muito boa. Então, já clica no gostei, se inscreva aqui no canal. Meninas que estão assistindo, escrevam um presente aqui nos comentários. Poxa, eu faço tanto vídeo e eu falo para homem e para mulher. Aí, às vezes eu vejo comentários de vocês, mas você não falou para menina. Se eu não especifiquei, é porque serve para vocês, tá certo? Mas esse vídeo aqui ele é muito mais direcionado ao corpo feminino. Não necessariamente uma mulher para assistir o vídeo, mas o corpo feminino aqui vai ser abordado diretamente. Mas sabendo que sempre que eu fiz vídeo aqui, eu fiz para vocês meninas, sempre que tiverem qualquer dúvida, lembre de procurar lendo Tu e Mais Tema. Bom, a crença de usar esteroide para queimar mais gordura no corpo da mulher pode ser um tiro no pé. Nos homens, realmente, vários esteroides anabolizantes, como por exemplo estano, oxandrolona e principalmente trembolona, realmente aceleram o metabolismo e melhoram a eficiência de queima de gordura. É importante vocês entenderem isso. Melhora a eficiência de queima de gordura, não que ele promove queima de gordura. Isso quem vai promover é a dieta. Leandro, você não tem um curso de dieta que ensina tudo do zero a quem não sabe nada? Tem aqui R$150, baratinho. Enfim, esses esteroides, eles aumentam o nosso gasto energético. E aí favorece um déficit mais seguro, até porque ele diminui o catabolismo muscular. Mas nas mulheres é muito comum uma piora da sensibilidade à insulina. Gente, isso é fator determinante. Quando eu vou trabalhar com um aluno meu da minha consultoria e ele tem testo boa e insulina ruim. Esse aqui tem uma testo ruim e uma insulina boa. Olha, na maioria das vezes, esse responde melhor. O que tem insulina funcionando direitinho e uma testo um pouquinho mais baixa, responde mais. Então, gente, pelo amor de Deus, sensibilidade à insulina é fator determinante para os seus resultados. Quando você for tirar um exame, tira o de testo porque você está certo também. O de testo influencia. A tireoide, pra caramba, mas tira insulina e glicemia. E aqui é importante você entender como avaliar se a sua insulina é boa ou ruim. Eu já vou falar sobre isso. Calma. Vários e vários estudos demonstram uma relação dos esteroides androgênicos com piora de sensibilidade à insulina. Como, por exemplo, é visto no SOP, Síndrome do Ovário Policístico. Já atendi várias alunas com esse tipo de problema. A testo vai lá para cima e a sensibilidade à insulina fica horrível. Tem que entrar com metformina, às vezes, com orientação médica, é lógico, mas isso é um fator limitante do emagrecimento, mesmo com testo alta. Então, esse hiperandrogenismo, que é o excesso de hormônio masculino, não contrabalanceia uma piora da sensibilidade à insulina. Então, muitas mulheres usando esteroides conseguem chegar num bom condicionamento de percentual de gordura baixo, mas muitas quando usam esteroides param de perder gordura. Ou diminui o ritmo, diminui a qualidade. Por isso que às vezes você vê mulheres com síndrome do ovário policístico e elas usam às vezes antiandrogênico, usam uma espironolactona. Você fala, não tinha que tratar metformina que mexe com a insulina? Não, porque está sendo causado pelo excesso dos androgênicos. E como é que faz quando mulher quer usar alguma coisa nesse sentido? Bom, você tem que pensar que a insulina tem tendência a piorar. Então, se você vai trabalhar com uma mulher que já está num nível ruim de insulina, você não vai sugerir o uso de esteroides anabolizantes, a menos que você consiga, através de um contexto, né, dietético, de suplementação, de repente usar algum manipulado sempre da Oficial Farma, outra farmácia vai dar errado, não vai nem chegar na sua casa, vai ser extraviada a encomenda. Usar alguma coisa desse sentido para tentar controlar, aumento o cardio, etc. Mas de preferência, quando uma mulher vai pensar em usar esteroide anabolizante, o ideal é que ela já entre condicionada. Porque, claro, vamos fazer uma analogia aqui. Vamos assumir que eu tenho colesterol ruim. Aí eu vou usar esteroide. Como é que vai ficar? Pior. E se eu tenho colesterol muito bom? Ele pode ficar médio. Ele pode ficar ruim, mas muito ruim ele não vai ficar. Analisando as mesmas doses, tá? As mesmas situações. Então, se uma mulher está muito bem condicionada, com a insulina bem boa, eu já vou explicar como é que você descobre uma insulina boa. Se ela usar, mesmo que ela tenha uma leve piora, o custo-benefício ainda está compatível. Mas é o que você vê? A mulher começa a tomar esteroide, está com sensibilidade à insulina ruim, fica pior, aumenta a dose, aí piora mais ainda. O que acontece? Ela não chega no objetivo dela e ela se enche de colaterais. Claro, quanto mais androgênico, pior para o corpo dela. Mais acne, menos cabelo, mais pelo no corpo, redução de mama, piora de colesterol, dependendo se for um esteroide oral, enzimas hepáticas. Então toma muito cuidado. Leandro, como é que eu faço para ver? Aí serve para homem e para mulher, tá? Como é que faz para eu ver insulina? Então você vai tirar um exame de sangue, de insulina e de glicemia. Você tem que entender
que a insulina é o que abaixa a glicemia. Vamos colocar assim para ficar bem fácil, tá? Bem fácil. Não adianta eu complicar e você fechar o vídeo e falar não entendi nada. Então a insulina regula a glicemia. Se eu estou com a minha insulina alta e a minha glicemia baixa, isso é bom ou ruim? É ruim. Porque eu estou gastando muita insulina, tenho que produzir muita insulina para regular a glicemia. E se por um acaso a minha glicemia for alta e a minha insulina alta? Pior ainda, porque eu estou produzindo insulina pra caramba e não está dando conta de reduzir. E se a minha insulina for baixa, agora a insulina está resolvida, que a gente quer insulina baixa. Ela é baixa, mas a minha glicemia é alta. Isso é horrível. Porque quer dizer, o seu corpo precisa de insulina e você não produz. Diabetes. Ou seja, qual é o último cenário que sobra? Insulina baixa e glicemia baixa. Por quê? Porque minha glicemia está baixa, então ela está regulada, está estável, beleza. Só que eu estou gastando, para que isso aconteça, pouca insulina. Eu já atendi vários alunos que às vezes vai tirar um exame de insulina e dá lá insulina 2. O cara fala, nossa, 2, Leandrão, ferrou, tá muito baixo, não tá. Mas quanto que tá a glicemia? Tá alta ou tá baixa? Não, tá baixa. Show de bola. Você está produzindo pouquinho insulina e está controlando. O problema é, de novo, todos os outros cenários. O único cenário que é bom é insulina baixa e glicemia baixa. Uma insulina muito boa, tá? Muito boa, abaixo de 3, muito boa. Uma insulina boa, até uns 8. Uma insulina razoável, tá? Assim, tá ok, 15. Acima de 15, galera, já não é tão legal. Sempre lembrando dessa conversa com a glicemia. A insulina baixa a glicemia. Então você abre a tua cabeça para as interpretações. Como eu já falei aqui, são esses 4 cenários o que a gente quer: insulina e glicemia baixa. Aí você vai dizer, Leandrão, como é que eu melhoro a sensibilidade à insulina então? Beleza, boa. Vou deixar você aqui com esse vídeo que está explicando completamente.